deserto, a falta de água não é só um problema, é uma sentença de morte. Imaginem milhões de pessoas, recém-libertadas da escravidão, caminhando sob um sol escaldante, sem uma gota para beber. A esperança começa a se transformar em desespero, e o desespero em revolta. O alvo dessa revolta, o único homem que eles seguiam, Moisés. Esta é a história de um milagre que salvou milhões, mas que anos depois custou ao seu líder o maior sonho de sua vida. A primeira vez que a crise explodiu foi em um lugar chamado Refidim. O povo, exausto e com a garganta seca, cercou Moisés. A multidão gritava: "Por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede a nós, nossos filhos e nossos rebanhos?" A tensão era tão alta que eles estavam prontos para apedrejá-lo. O lugar ganhou um nome que ecoaria por gerações: Massá e Meribá, que significa tentação e contenda. Moisés, desesperado, clamou a Deus. E a resposta divina veio com uma ordem surpreendente e específica: pegue o seu cajado, aquele que você usou para tocar o Nilo. Vá na frente do povo, até a rocha em Horebe. Eu estarei lá, em pé sobre a rocha. Você vai bater na rocha e dela sairá água para o povo beber. Conseguem imaginar a cena? Moisés, sob o olhar desconfiado de milhões, se aproxima de uma rocha comum, no meio do nada. Ele levanta seu cajado e, com um golpe firme, atinge a pedra. No mesmo instante, um som que ninguém esperava. O barulho de água, muita água. Uma torrente de vida jorrou da pedra, saciando a sede de toda a nação. Foi um milagre instantâneo e abundante. A prova definitiva de que Deus poderia sustentar seu povo, mesmo nas condições mais impossíveis. A rocha foi ferida e a vida brotou. 40 anos se passaram. Uma nova geração estava às portas da terra prometida no deserto de Cádiz. E, incrivelmente, a história se repetiu. Novamente, não havia água. Novamente, o povo se revoltou contra Moisés e seu irmão Arão. Mas desta vez, algo estava diferente. Moisés não era mais o mesmo. Ele estava cansado, frustrado com a teimosia e a incredulidade do povo que ele guiou por 4 décadas. Mais uma vez, ele buscou a Deus, e a ordem veio, mas com uma mudança crucial. Deus disse: pegue o cajado, reúna a congregação, e diante de todos falem à rocha, e ela dará a sua água. A instrução era clara: a rocha não precisava mais ser ferida. Apenas uma palavra de fé era necessária. Mas a paciência de Moisés havia se esgotado. Em vez de transmitir a mensagem de fé, ele explodiu em fúria. Virou-se para a multidão e gritou: ouçam, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para vocês? Naquele momento, ele tomou a glória para si e para Arão. Em um ato de raiva e desobediência, ele ignorou a ordem de Deus. Levantou o cajado e, em vez de falar, bateu na rocha. Não uma, mas 2 vezes. A água jorrou sim. O povo foi salvo mais uma vez. O milagre aconteceu, mas o dano espiritual estava feito. Imediatamente, a voz de Deus veio com uma sentença pesada: visto que vocês não confiaram em mim o suficiente para me santificar aos olhos dos filhos de Israel, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. O preço da impaciência, da raiva e da desobediência foi a terra prometida. Essa história é uma poderosa alegoria. A rocha, ferida uma única vez, representa o sacrifício que traz vida. Bater nela uma segunda vez foi um erro que simbolizou a incredulidade e a desonra. Agora eu pergunto a você: qual é a sua rocha de provisão hoje? Pode ser seu trabalho, sua família, sua saúde, um projeto. E como você tem se dirigido a ela? Com palavras de fé e obediência, confiando que a provisão virá? Ou com golpes de raiva, impaciência e frustração, tentando forçar o resultado com suas próprias mãos?
A lição de Moisés nos ensina que a forma como nos aproximamos de nossas fontes de bênçãos pode determinar nosso destino. O que você achou dessa reflexão? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais insanas e inspiradoras de todos os tempos. Imaginem o seguinte cenário: 300 soldados contra um exército de 135 mil. Parece uma missão suicida, certo? Mas foi exatamente esse o plano de guerra mais louco da história, e ele funcionou perfeitamente. Vamos voltar no tempo. A nação de Israel estava completamente subjugada, oprimida por anos pelos midianitas. O exército inimigo era tão vasto que a Bíblia os descreve como uma nuvem de gafanhotos cobrindo a terra. A situação era desesperadora, e é nesse cenário de caos que Deus escolhe um líder, mas não um general experiente ou um rei poderoso. Ele escolhe Gideão. E quem era Gideão? Um homem tão inseguro que quando o encontramos pela primeira vez, ele está escondido, malhando trigo num lagar, um lugar feito para espremer uvas, só para não ser visto pelos inimigos. Um anjo aparece e o chama de homem valente. A resposta de Gideão é quase cômica. Ele basicamente ri e diz: valente? Eu sou o menor da minha família, que é a mais pobre da minha tribo. Ele se sentia totalmente insignificante. A insegurança era tanta que Gideão precisou de provas. Ele pede a Deus 2 sinais bem específicos, os famosos testes do velo de lã. Primeiro, ele pede que apenas o pedaço de lã fique molhado com o orvalho, enquanto todo o chão ao redor permanece seco. Deus faz. Não satisfeito, ele pede o contrário, que o chão fique molhado e apenas a lã permaneça seca. E Deus, com toda a paciência, faz de novo. Finalmente convencido, Gideão reúne um exército. Ele consegue juntar 32 mil homens prontos para lutar. Um número impressionante, mas ainda minúsculo perto dos 135 mil midianitas. Mas aí vem a primeira reviravolta. Deus olha para Gideão e diz: seu exército é grande demais. Como assim grande demais? Deus explica: se vocês vencerem com tantos homens, vão achar que a vitória foi por causa da sua própria força e não do meu poder. Então Gideão recebe a ordem de anunciar: quem estiver com medo pode ir para casa. O resultado: 22 mil homens simplesmente viram as costas e vão embora. Restam apenas 10 mil. Você acha que parou por aí? Deus olha de novo e diz: ainda são muitos. O próximo teste é ainda mais bizarro. Gideão leva os 10 mil homens a um rio para beber água. A regra de corte era a seguinte: aqueles que se ajoelhassem com o rosto na água seriam dispensados. Mas aqueles que levassem a água à boca com a mão, lambendo como um cão, ficariam. Por que essa regra? Porque quem bebe assim permanece alerta, de pé, observando o entorno, pronto para a batalha. No final, apenas 300 homens passaram no teste. 300. O exército foi reduzido a menos de 0,5% do seu tamanho original. Deus queria que a vitória fosse tão milagrosa que ninguém pudesse duvidar que veio dele. Mesmo com a promessa de Deus, Gideão ainda estava um pouco apreensivo. Então, naquela noite, Deus o envia para espionar o acampamento inimigo. Escondido, ele ouve um soldado midianita contando um sonho a seu amigo. No sonho, um simples pão de cevada, que era o pão dos pobres em Israel, rolava e destruía a tenda principal do acampamento. O amigo interpreta o sonho na hora. Isso só pode ser a espada de Gideão. Deus entregou o nosso exército nas mãos dele. Ao ouvir isso, a confiança de Gideão foi completamente restaurada. E agora, o plano de batalha.
Esqueçam as espadas e escudos. Gideão dividiu seus 300 homens em 3 grupos. A cada soldado ele entregou não uma arma, mas uma trombeta, um cântaro de barro vazio e uma tocha acesa escondida dentro do cântaro. A estratégia era barulho e confusão. No meio da noite, os 300 homens cercaram silenciosamente o acampamento inimigo. Ao sinal de Gideão, todos eles, ao mesmo tempo, quebraram os cântaros. Revelando a luz das tochas, tocaram as trombetas com toda a força e gritaram: "Pela espada do Senhor e de Gideão." Imaginem a cena. O exército midianita acorda em pânico total, cercado por luzes e pelo som ensurdecedor de trombetas vindo de todas as direções. Na escuridão e na confusão, eles pensaram que estavam sendo atacados por um exército imenso. Eles entraram em colapso e, na loucura, começaram a atacar uns aos outros. A vitória foi absoluta e os 300 de Gideão mal precisaram lutar. A história de Gideão nos ensina uma lição poderosa. Deus não precisa da nossa força, dos nossos números ou dos nossos recursos. Ele precisa da nossa obediência e da nossa fé. Às vezes, ele reduz nossas forças ao mínimo para que, quando a vitória chegar, fique claro para todos que o poder veio dele. Então, eu te pergunto, qual é o gigante na sua vida que você está tentando enfrentar com um grande exército? Talvez seja a hora de confiar em Deus e lutar com apenas 300 homens de fé. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Até a próxima. Ele era Mardoqueu, um judeu exilado na corte persa e tutor da rainha Ester. Diariamente, ele se recusava a dobrar os joelhos para Amã, o homem mais poderoso depois do rei. Por quê? Porque Mardoqueu só se curvava ao Deus de Israel. Enfurecido, Amã tramou um plano terrível: matar Mardoqueu e exterminar todos os judeus do império. O decreto foi selado, mas Mardoqueu não se desesperou. Ele se vestiu de saco, orou e agiu. Ele desafiou a rainha Ester a arriscar sua vida e interceder junto ao rei, dizendo a frase imortal: "Quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste ao reino?" A reviravolta foi épica. Ester revelou o plano maligno e o rei, lembrando que Mardoqueu já o havia salvado, inverteu o destino. Amã foi executado na forca que preparou para Mardoqueu, e este foi exaltado a primeiro-ministro. O dia do extermínio tornou-se o dia da vitória. A lição é clara: a fidelidade a Deus, mesmo sob risco, é o caminho para a honra. O seu ato de obediência hoje pode ser a salvação do seu amanhã. Se esta história te inspirou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Até a próxima. Já pensou que um animal simples como uma jumenta poderia ter mais discernimento espiritual do que um profeta famoso? Parece loucura, não é? Mas essa é a história real de Balaão, um homem que tinha um dom poderoso, mas que ficou tão cego pela ganância que só conseguiu enxergar a verdade quando sua jumenta literalmente começou a falar com ele. Imagine a cena. O povo de Israel está em sua jornada épica em direção à Terra Prometida. Acampamento após acampamento, eles avançam e as nações ao redor tremem. Uma dessas nações era Moabe, governada pelo rei Balaque. Ele estava apavorado. Ele sabia que em um confronto direto, seu exército não teria a menor chance contra Israel. Então, ele decidiu usar uma arma diferente, a espiritual. Ele mandou chamar o profeta mais renomado da região, um homem chamado Balaão, conhecido por suas bênçãos e maldições, que diziam sempre se concretizavam. A proposta de Balaque era direta e tentadora: uma fortuna em ouro e prata em troca de uma única coisa, que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. A oferta mexeu com Balaão. Ele era um profeta de Deus, mas a visão de tanta riqueza o deixou balançado.
Naquela noite, Deus falou com ele de forma cristalina: não vá com esses homens. Você não amaldiçoará este povo, porque ele é um povo abençoado. A mensagem não podia ser mais clara. Fim da história, certo? Errado. Balaão, em vez de obedecer imediatamente, tentou negociar com Deus. Ele viu o brilho do ouro e ignorou o brilho da verdade divina. Ele disse aos mensageiros do rei que não podia ir, mas seu coração desejava o prêmio. O rei, insistente, enviou uma comitiva ainda mais importante, com uma oferta ainda maior. A ganância de Balaão falou mais alto. Irritado com a teimosia e a cobiça em seu coração, Deus permitiu que ele fosse, mas deixou um aviso claro: o caminho seria perigoso. Balaão, cego pela promessa de fortuna, mal podia esperar. Ele selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Mas no caminho, algo extraordinário aconteceu. De repente, a jumenta em que ele montava parou e desviou do caminho. Balaão, sem entender, bateu no animal para que voltasse à estrada. Mal sabia ele que um anjo do Senhor estava parado bem na sua frente, com uma espada desembainhada, bloqueando a passagem. A jumenta viu o perigo celestial. Balaão, cego pela ambição terrena, não viu absolutamente nada. A cena se repetiu. O anjo se moveu para um caminho estreito entre duas paredes de vinhas. A jumenta, ao vê-lo, se espremeu contra o muro, prensando o pé de Balaão. Com dor e raiva, ele bateu nela de novo. Pela terceira vez, o anjo se posicionou em um lugar tão apertado que não havia como desviar. A jumenta, vendo o ser celestial, simplesmente se deitou no chão, recusando-se a dar mais um passo. A fúria de Balaão explodiu. Ele começou a espancar o pobre animal sem piedade. E foi nesse exato momento de fúria cega que o impossível aconteceu. Deus abriu a boca da jumenta. Com uma voz clara, ela olhou para seu dono e perguntou: o que eu te fiz para você me bater 3 vezes seguidas? O mais bizarro dessa história toda, Balaão estava tão consumido pela raiva e pela pressa de chegar ao seu tesouro que ele respondeu à jumenta como se fosse a coisa mais normal do mundo conversar com seu animal de carga. Só então, como se um véu fosse retirado, Deus abriu os olhos de Balaão. E ali, bem na sua frente, estava o anjo do Senhor com a espada na mão. O anjo lhe disse palavras duras: se a sua jumenta não tivesse se desviado de mim, eu certamente já teria matado você e poupado a vida dela. Naquele momento, a ficha caiu. O animal, o ser considerado irracional, tinha mais visão espiritual e obediência a Deus do que o profeta que se dizia servo do Altíssimo. Balaão até seguiu viagem, mas sua boca só conseguiu proferir bênçãos sobre Israel, frustrando completamente os planos do rei Balaque. A lição dessa história é poderosa e atemporal. A ganância e a teimosia criam uma névoa densa que nos impede de ver os perigos e os avisos óbvios que Deus coloca em nosso caminho. Às vezes, Deus usa os meios mais improváveis, uma dificuldade, um não inesperado, um obstáculo aparentemente bobo, para nos desviar de um caminho de destruição. Ele pode usar até uma jumenta falante na sua vida para te fazer parar. A pergunta que fica é: você tem prestado atenção aos avisos? Você tem dado ouvidos aos sinais incomuns que Deus pode estar colocando na sua jornada para te proteger? Ou será que, como Balaão, estamos tão focados em nossos próprios desejos que ficamos cegos para a orientação divina? Obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias transformadoras como essa. Fique com Deus e até a próxima. Já imaginou trabalhar a noite toda, se esforçar ao máximo e, no fim, nada? Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro e seus amigos. Redes vazias, cansaço e frustração. Mas ao amanhecer, Jesus surge
E depois de ensinar a multidão, dá uma ordem que parecia loucura: lance as redes de novo. Pedro, o pescador experiente, responde: Mestre, a gente tentou a noite inteira e não pegou nada. Mas aqui está o segredo. Ele continua: mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar. E o resultado? Uma pesca tão milagrosa que as redes começaram a se rasgar e os barcos quase afundaram com tanto peixe. Às vezes, nossa experiência diz que é impossível, que não tem mais jeito. Mas a palavra de Jesus tem o poder de transformar o seu fracasso na sua maior vitória. Não desista, confie e obedeça. O milagre está a uma decisão de distância. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Até a próxima. Você já ouviu falar da Torre de Babel? É uma história incrível sobre ambição, orgulho e como tudo pode dar errado quando esquecemos o principal. Depois do dilúvio, todos falavam a mesma língua. Mas em vez de obedecerem à ordem de Deus, de se espalharem pela terra, eles se juntaram com um plano ousado: construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus. O objetivo? Fazer um nome para si mesmos, não para Deus. Era um monumento ao orgulho humano. Deus viu aquela união poderosa, mas usada para um objetivo egoísta. Ele disse: se continuarem assim, nada será impossível para eles. Então, para frear aquele orgulho, Deus confundiu suas línguas. De repente, ninguém mais se entendia. A comunicação, que era a força deles, virou caos. A construção parou. Aquele lugar foi chamado de Babel, que significa confusão. E de lá, o povo foi espalhado por toda a terra. A lição é clara: a unidade sem Deus leva ao desastre. Quando buscamos nossa própria glória, o resultado é confusão. Pense nisso. Para quem é a glória dos seus projetos hoje? Se essa mensagem tocou você, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Em Jerusalém, junto ao tanque de Betesda, uma multidão de enfermos esperava. A lenda dizia que o primeiro a entrar na água agitada seria curado. Imagine a cena. Um homem paralisado há 38 anos observava tudo, dia após dia. 3 décadas e meia de frustração, sem nunca conseguir chegar primeiro. Então Jesus o vê. Ele não espera por um pedido. Ele toma a iniciativa e pergunta: queres ficar são? A resposta do homem é um desabafo de sua realidade. Senhor, não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque. Mas Jesus não precisava do tanque. Com autoridade e amor, ele ordena: levanta-te, pega o teu leito e anda. E no mesmo instante, o homem foi curado. Ele pegou sua cama e começou a andar. A cura veio pela palavra, não pela água. A lição é poderosa. Não importa há quanto tempo você está paralisado por um problema, Jesus só precisa da sua vontade de ser curado. A sua espera pode terminar hoje. Gostou desta reflexão? Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se para mais mensagens de esperança. Até a próxima. Você já se sentiu invisível no meio da multidão, como se ninguém ouvisse o seu clamor? Imagine Bartimeu, um mendigo cego, sentado à beira da estrada. A vida dele era escuridão e dependência, mas um dia ele ouve: Jesus de Nazaré está passando. Naquele momento ele soube que era sua única chance. Com toda a força dos seus pulmões ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas ao redor tentaram calá-lo, disseram para ele não incomodar o mestre. Mas Bartimeu não se intimidou. Quanto mais o mandavam calar, mais alto ele gritava. E o que aconteceu? Aquele grito de fé parou Jesus. Jesus o chamou e perguntou: o que queres que eu te faça? Bartimeu respondeu: Mestre, que eu veja. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente, ele recuperou a visão e começou a seguir Jesus. A lição é poderosa. O mundo pode tentar silenciar a sua voz, mas o seu grito de fé tem o poder de chamar a atenção de Deus. Não deixe que a opinião dos outros abafe a sua esperança. Qual é o seu grito hoje? Deixe sua fé falar mais alto.
Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Você já se sentiu pequeno, ignorado, como se ninguém visse o seu potencial? Deixa eu te contar a história de um jovem assim. Antes de ser um rei famoso, antes de derrotar o gigante Golias, Davi era apenas um pastor. Ninguém dava muita coisa por ele. Mas lá nos campos, longe dos olhares de todos, ele enfrentava batalhas gigantescas. Imagina só, um leão ataca seu rebanho e rouba uma ovelha. O que você faria? Davi não pensou duas vezes. Ele foi atrás, perseguiu o leão, lutou com a fera e salvou sua ovelha. Em outra ocasião, foi um urso e ele fez a mesma coisa. Davi não fugiu. Ele confiava na força que Deus lhe dava. Anos depois, quando todos tremiam diante do gigante Golias, Davi se lembrou dessas batalhas. Ele disse ao rei: "O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste gigante." As suas lutas diárias, aquelas que ninguém vê, são o seu treinamento. São elas que te preparam para os gigantes do futuro. Valorize suas pequenas vitórias. Gostou? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais histórias como essa. Você já se sentiu pequeno demais para uma tarefa gigante? Israel estava sendo esmagado por 20 anos pelo exército de Canaã. Quem poderia salvá-los? Não era um rei ou um general famoso, mas uma mulher, a profetisa Débora. Ela chamou o comandante Baraque e disse: "Deus mandou, vá, leve 10.000 homens e o temido general inimigo, Sísera, será entregue em suas mãos." Mas Baraque vacilou. "Só vou se você for junto", ele disse com medo de liderar sozinho. Débora foi, mas avisou: "Pela sua falta de fé, a honra da vitória final não será sua, mas de outra mulher." E assim foi. Deus enviou uma chuva que atolou os 900 carros de guerra de Sísera. Ele fugiu para a tenda de Jael, que o matou enquanto ele dormia. A profecia se cumpriu. A lição: Deus usa quem Ele quer, quando quer. Não deixe o medo te impedir de agir. Qual é o seu gigante hoje? Enfrente-o com coragem. Se essa mensagem te inspirou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Você já ouviu falar da órfã judia que salvou uma nação inteira? Essa é a história de Hadassah, que se tornou a rainha Esther. Seu povo estava à beira do extermínio, condenado por um decreto do perverso Hamã. Mas Esther não se desesperou. Ela combinou fé com uma estratégia brilhante, guiada por Deus. Primeiro, ela buscou força espiritual, pedindo a todos os judeus que jejuassem com ela por 3 dias. Depois, com uma coragem impressionante, ela arriscou a própria vida ao se apresentar ao rei sem ser chamada, dizendo: "Se eu perecer, perecerei." Em vez de acusar Amã de imediato, ela usou diplomacia, convidando-o para 2 banquetes. E no momento certo, quando o rei descobriu que Mardoqueu, tio de Esther, havia salvado sua vida, ela revelou o plano maligno de Amã. A história de Esther nos ensina que a fé não dispensa a ação inteligente. Às vezes, a sua vitória depende de um jejum, uma oração e um passo estratégico. Qual é o seu próximo passo? Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Você sabia que uma das histórias mais grotescas e geniais da Bíblia envolve um rei obeso, um assassino canhoto e uma espada que desaparece? Prepare-se, porque a história de hoje é digna de um filme. Por 18 longos anos, o povo de Israel viveu sob o domínio opressor de um rei chamado Eglon. E a Bíblia faz questão de nos dar um detalhe muito importante sobre ele. Eglon era um homem extremamente gordo. Ele havia conquistado os israelitas e os tratava com crueldade. Cansado de tanto sofrimento, o povo finalmente clamou a Deus por ajuda. E a resposta de Deus veio de uma forma totalmente inesperada. Surgiu então o nosso herói, Eude, da tribo de Benjamim. Eude tinha uma característica que seria a chave de todo o seu plano. Ele era canhoto,
Naquela época, ser canhoto era tão raro que muitos te viam como fraco ou inofensivo. Ninguém esperaria que um canhoto fosse um guerreiro perigoso. E foi exatamente essa percepção que Ehud usou a seu favor. Ele preparou sua arma secreta, uma espada curta, de 2 gumes, com cerca de meio metro de comprimento. Mas o verdadeiro golpe de gênio não estava na espada, e sim em onde ele a escondeu. Como um homem canhoto, Ehud amarrou a espada na sua coxa direita, por baixo das roupas. Por quê? Simples. Qualquer guarda que fosse revistar alguém procuraria por uma arma na coxa esquerda, onde um guerreiro destro a esconderia. A coxa direita era o ponto cego perfeito. Com a arma secreta no lugar, Ehud se apresentou como o portador de um tributo, um presente de Israel para o rei Eglon. Ele e sua comitiva foram até o palácio de verão do rei e entregaram o pesado tributo. Missão cumprida, certo? Ainda não. Ehud dispensou seus homens, mas ele mesmo deu meia volta e retornou sozinho para a presença do rei. Chegando perto de Eglon, ele disse em voz baixa: "Tenho uma mensagem secreta de Deus para ti, ó rei." A curiosidade de Eglon foi mais forte. Intrigado com a promessa de um segredo divino, o rei ordenou que todos os seus servos saíssem da sala, deixando-o completamente a sós com Ehud em seu quarto fresco no terraço. O cenário estava montado. Quando o rei se levantou de seu trono, esperando ouvir a tal mensagem, Ehud agiu. Com sua mão esquerda, ele rapidamente sacou a espada que estava escondida na sua coxa direita e a cravou com toda a força na barriga imensa de Eglon. A Bíblia descreve a cena com uma precisão chocante. A gordura do rei era tanta que a barriga se fechou sobre a espada, engolindo não apenas a lâmina, mas também o cabo. A arma desapareceu completamente dentro do rei. Ehud nem se deu ao trabalho de tentar recuperar a espada. Ele simplesmente deixou a sala, trancou as portas por fora e fugiu tranquilamente pela varanda. Pouco depois, os servos do rei voltaram e encontraram as portas trancadas. Eles esperaram e esperaram mais um pouco, pensando: o rei deve estar aliviando-se no banheiro privativo. Essa espera constrangedora deu a Ehud todo o tempo de que ele precisava. Enquanto os servos hesitavam em perturbar o rei em seu momento, Ehud já estava longe, reunindo o exército de Israel nas montanhas. Quando os servos finalmente arrombaram a porta, encontraram seu rei morto no chão. A notícia se espalhou, causando pânico e confusão total entre os moabitas. Foi a oportunidade perfeita. Liderados por Ehud, os israelitas atacaram seus opressores desorientados e conquistaram uma vitória esmagadora. E assim, graças a um herói canhoto, uma espada escondida e a morte bizarra de um rei muito gordo, Israel teve 80 anos de paz. Uma prova de que, às vezes, os planos mais estranhos são os que funcionam melhor. Gostou dessa história incrível? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma curiosidade como esta. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Já pensou que a sua posição hoje pode ser um plano divino para algo muito maior? Essa é a história de Esther. Uma órfã judia exilada na Pérsia, ela foi levada ao palácio para concorrer ao posto de rainha. Seguindo o conselho de seu primo, ela escondeu sua origem e, com sua graça e beleza, conquistou o coração do rei Assuero, tornando-se rainha. Tudo parecia perfeito, até que um nobre chamado Hamã planejou exterminar todos os judeus. Foi então que seu primo a lembrou: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou ao reino? Esther teve que escolher o conforto do palácio ou arriscar a vida para salvar seu povo. Com uma coragem extraordinária, ela revelou sua identidade ao rei e denunciou o plano maligno. O jogo virou. Hamã foi punido e o povo de Esther foi salvo. A lição? Sua posição, seu talento, seu lugar. Tudo pode ser uma ferramenta de Deus para um propósito grandioso. Não se esconda.
Use sua influência para o bem. Qual o seu momento como este hoje? Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. Até a próxima. Você já imaginou o que seria capaz de prometer em um momento de puro desespero? E se o preço dessa promessa fosse a coisa mais preciosa da sua vida? Hoje, vamos mergulhar na história trágica de Jefte, um guerreiro rejeitado que se tornou juiz de Israel e cujo maior triunfo se transformou em sua mais profunda dor. Jefte nasceu em Gileade, mas sua vida começou marcada pela vergonha. Filho de uma prostituta, ele foi expulso de casa pelos próprios irmãos que lhe disseram: "Você não herdará nada em nossa família." Com o coração ferido, Jefte fugiu para a terra de Tobi, um lugar sem lei, e lá se tornou líder de um grupo de homens marginalizados, aventureiros e mercenários. Ele transformou sua dor em força, sua rejeição em liderança. Anos se passaram e o povo de Israel, que um dia o desprezou, se viu encurralado. Os amonitas, um povo inimigo, os oprimiam cruelmente. E em seu desespero, a quem eles recorreram? Aos mesmos anciãos de Gileade que expulsaram Jefte. Eles foram até Tobi e imploraram: "Volte, seja nosso comandante e nos lidere contra os amonitas." Jefte, com a amargura da rejeição ainda fresca em sua memória, respondeu: "Não foram vocês que me odiaram e me expulsaram? Por que vêm a mim agora que estão em apuros?" Mas a necessidade de seu povo falou mais alto. Ele concordou, mas com uma condição firme: "Se o Senhor me der a vitória, eu não serei apenas seu comandante de guerra. Eu serei o chefe de todo o Gileade." Eles aceitaram. Antes de ir para a batalha, Jefte tentou a diplomacia, enviando mensageiros para negociar a paz com o rei amonita. Mas a negociação falhou. O confronto era inevitável. E foi nesse momento, na véspera da guerra, que a fé e o medo se misturaram de forma perigosa no coração de Jefte. Tomado por uma ansiedade avassaladora, ele olhou para os céus e fez um voto precipitado, uma promessa que selaria seu destino. Ele disse: "Ó Senhor, se de fato entregares os amonitas nas minhas mãos, então, quando eu voltar em paz, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa para me receber, essa pessoa será do Senhor, e eu a oferecerei em holocausto." Uma promessa terrível, nascida do medo de falhar. O Espírito do Senhor veio sobre Jefte. Ele liderou Israel em uma batalha espetacular e conquistou uma vitória esmagadora sobre os amonitas. 20 cidades foram tomadas. A opressão acabou. Jefte era um herói, o novo líder de Gileade. Ele estava voltando para casa em Mispá, com o coração cheio de triunfo. A glória que ele tanto buscou finalmente era sua. Mas a alegria da vitória estava prestes a se transformar em cinzas. Ao se aproximar de sua casa, o som de música e celebração encheu o ar. E quem saiu pela porta, dançando com tamborins para saudar o pai vitorioso? Sua filha, sua única filha, à luz de seus olhos, a única herdeira de tudo o que ele havia conquistado. O mundo de Jefte desabou. O grito de vitória em sua garganta se tornou um soluço de agonia. Ele rasgou suas vestes, um sinal de luto profundo, e gritou: "Ah, minha filha, você me trouxe uma desgraça imensa. Você se tornou a causa da minha maior dor. Eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." A reação de sua filha é uma das demonstrações mais comoventes de honra e coragem de toda a Bíblia. Em vez de desespero ou raiva, ela olhou para o pai devastado e disse com uma calma impressionante: "Meu pai, se você fez uma promessa ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que ele o vingou de seus inimigos." E então ela fez um único pedido: "Dê-me 2 meses para que eu possa percorrer as colinas e chorar com minhas amigas, porque nunca me casarei." Jefte concedeu seu desejo. Por 2 meses, ela e suas amigas lamentaram não o fim da sua vida, mas o fim da sua linhagem. A tristeza de morrer sem deixar descendentes. Ao final do prazo, ela retornou ao seu pai.
E Jefte cumpriu seu voto. A história de Jefte é um alerta poderoso. Ela nos ensina que a fé não nos isenta das consequências de nossas próprias escolhas imprudentes. Deus nunca pediu sacrifícios humanos. Na verdade, ele os proíbe. O voto de Jefte foi nascido de sua própria insegurança e falta de confiança, uma tentativa desesperada de controlar o divino. Ele, um homem marcado pela rejeição, buscou a segurança em uma promessa extrema e acabou sacrificando o que mais amava. Isso nos faz pensar: quais promessas impulsivas, feitas em momentos de medo ou desespero, podem estar nos acorrentando hoje? Quais votos irracionais estão custando a nossa paz e a felicidade daqueles que amamos? A história de Jefte nos convida a confiar em Deus sem tentar barganhar com Ele, a encontrar segurança em sua graça e não em nossos próprios atos desesperados. O que você acha dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Se este vídeo te tocou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas jornadas. Obrigado por assistir e até a próxima. Ele vivia no cemitério, um homem possuído por uma legião de demônios. Ninguém conseguia controlá-lo. Correntes eram quebradas, grilhões eram feitos em pedaços. Ele andava nu, gritando e se ferindo entre os túmulos. Era o terror de Gadara. Mas, de repente, Jesus chega àquela região. O homem, tomado pelos demônios, correu ao encontro de Jesus e caiu aos seus pés. E os demônios gritaram: "Que queres de nós, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Não nos atormentes." Jesus, com uma autoridade impressionante, ordenou que os espíritos imundos saíssem. Eles entraram em uma manada de porcos que se atirou no mar. Os moradores correram para ver o que tinha acontecido e encontraram aquele homem sentado, vestido e em perfeito juízo, aos pés de Jesus. A lição é poderosa. Não importa o tamanho da sua legião, seja um vício, depressão ou culpa, Jesus tem autoridade absoluta para te libertar. Um encontro com Ele muda tudo. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou você, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Já imaginou tentar fugir do próprio Deus? Essa é a história de Jonas. Deus mandou ele pregar em Nínive, uma cidade inimiga, mas Jonas não queria que eles fossem salvos. Então, ele fez o impensável, comprou uma passagem na direção oposta e embarcou num navio para Tarsis. Mas ninguém escapa do Criador. Em alto mar, uma tempestade aterrorizante quase destruiu o navio. Os marinheiros, desesperados, descobriram que Jonas era o culpado. Ele confessou e disse: "Me joguem no mar." No instante em que o fizeram, a tempestade se acalmou. Mas o plano de Deus era maior. Um grande peixe engoliu Jonas. Por 3 dias e 3 noites, na escuridão do fundo do mar, Jonas se arrependeu e clamou por perdão. Deus, em sua misericórdia, ordenou que o peixe o vomitasse em terra firme. A lição: você pode até tentar, mas nunca poderá fugir da presença de Deus. E mesmo nos seus piores momentos, um coração arrependido sempre encontrará um novo começo. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Até a próxima. Ele nasceu sob uma sentença de morte. Era um escravo hebreu, mas foi criado como um príncipe egípcio. Sua vida foi dividida em 3 atos espetaculares, e seu destino mudaria o mundo para sempre. Esta é a saga de Moisés, o libertador. Imagine o cenário. O faraó, o homem mais poderoso da terra, temia a força crescente dos hebreus e, num ato de crueldade, ordenou que todos os bebês meninos fossem jogados no rio Nilo. Mas uma mãe, Joquebede, movida por amor e fé, escondeu seu filho por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, ela não o entregou à morte, mas o confiou às águas em um pequeno cesto de papiro.
uma arca de esperança. Por um ato de providência divina, quem o encontrou foi ninguém menos que a filha do faraó. Com o coração cheio de pena, ela o adotou. Assim, o bebê que deveria morrer como escravo foi criado com todo o luxo, educação e poder do mesmo palácio que o havia condenado. Mas o sangue fala mais alto. Aos 40 anos, ao ver um egípcio maltratando um de seus irmãos hebreus, a fúria tomou conta de Moisés. Ele interveio, matou o egípcio e, de príncipe, tornou-se um fugitivo. Sua vida de realeza desmoronou e ele teve que fugir para o deserto. Moisés passou os próximos 40 anos como um humilde pastor de ovelhas em Midian, longe do poder, longe do seu povo, aparentemente esquecido pela história. Ele se casou, teve filhos e se acostumou com uma vida simples. Mas a aposentadoria que ele pensava ter encontrado estava prestes a acabar. Um dia, no Monte Horebe, algo extraordinário aconteceu. Deus apareceu a Moisés em uma sarça que queimava, mas não era consumida pelo fogo. Daquela chama, uma voz o comissionou para a maior missão de sua vida. Vá, eu escolhi você para tirar o meu povo da escravidão no Egito. Moisés, agora com 80 anos, hesitou. Ele se sentia fraco, inadequado, e até alegou não saber falar bem. Mas Deus não aceita desculpas quando tem um plano e prometeu que estaria com ele em cada passo. Acompanhado de seu irmão Arão, Moisés retornou ao Egito e confrontou o poderoso faraó com uma mensagem divina e direta. Deixe o meu povo ir. O faraó, arrogante, endureceu o coração e se recusou. Foi então que Deus demonstrou sua supremacia de uma forma que o Egito jamais esqueceria. 10 pragas devastadoras foram enviadas. O rio Nilo, fonte de vida, virou sangue. Rãs cobriram a terra. Escuridão total reinou por dias. Cada praga era um golpe direto nos deuses egípcios, mostrando que só havia um Deus verdadeiro. O clímax aterrorizante veio na 10ª praga. A morte de todos os primogênitos do Egito, poupando apenas as casas dos hebreus, marcadas com o sangue de um cordeiro. Nascia ali a Páscoa. Finalmente quebrado, o faraó não apenas permitiu, mas implorou para que Israel fosse embora. Contudo, seu orgulho ferido não durou muito. Logo ele se arrependeu e perseguiu os hebreus com seu temível exército de carruagens. O povo de Israel se viu encurralado. De um lado, o impiedoso exército egípcio. Do outro, o intransponível Mar Vermelho. Parecia o fim. Em desespero, o povo clamou. E Deus disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, e você estenda seu cajado sobre o mar. O que aconteceu em seguida foi um dos maiores milagres já registrados. Um vento poderoso soprou a noite inteira e as águas do Mar Vermelho se dividiram, formando 2 paredes gigantescas de água, uma de cada lado. Israel marchou em terra seca rumo à liberdade. Quando o exército egípcio os seguiu pelo mesmo caminho, Deus deu a ordem e Moisés estendeu o cajado novamente. As paredes de água desabaram e o mar se fechou, sepultando para sempre o poder e a arrogância de Faraó. Naquele dia, 400 anos de escravidão chegaram ao fim. Nos 40 anos seguintes, no deserto, Moisés liderou essa nação recém-nascida. No Monte Sinai, ele recebeu de Deus os 10 mandamentos, a base da lei moral para a civilização. Embora ele mesmo não tenha entrado na Terra Prometida, morrendo aos 120 anos com a visão da Terra à distância, Moisés cumpriu sua missão. Ele transformou uma multidão de escravos em uma nação unida sob Deus. A vida de Moisés é a prova definitiva de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, transformando um fugitivo hesitante no maior líder, profeta e legislador da história de Israel. Se você se inspirou com essa incrível jornada de fé e liderança, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias que mudaram o mundo. Obrigado por assistir e até a próxima.
Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre uma história incrível de superação. Já se sentiu tão quebrado pela vida que até seu nome perdeu o sentido? Conheça Noemi. Seu nome significa minha delícia, mas a vida a deixou amarga. Ela perdeu o marido e os 2 filhos, ficando sozinha em terra estrangeira com suas 2 noras. Desolada, ela decidiu voltar para sua casa Belém e pediu que as noras ficassem. Uma delas, Orfa, partiu, mas Rute se recusou, dizendo: para onde quer que fores, irei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ao chegar, Noemi disse: não me chamem mais de Noemi, mas de Mara, que significa amarga. Mas a lealdade de Rute mudou tudo. Ela encontrou favor com Boaz, um parente bondoso, e com a sabedoria de Noemi, eles se casaram. A tristeza deu lugar à alegria. Eles tiveram um filho, Obed, que se tornou a alegria e o sustento da velhice de Noemi. Essa história nos ensina que mesmo quando a vida nos chama de amarga, a lealdade e o amor fiel podem restaurar tudo. Sua história não precisa terminar na dor. Permita que o amor transforme sua amargura em um novo começo. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Até a próxima. Imagine nascer cego e passar a vida ouvindo as pessoas debaterem de quem foi a culpa. Foi exatamente isso que aconteceu com um homem até que Jesus apareceu. E o que Jesus fez foi, no mínimo, estranho. Ele cuspiu no chão, fez lama com a saliva e passou nos olhos do cego. Depois, uma ordem simples: vá se lavar no tanque de Siloé. O homem obedeceu sem questionar. Ele foi, lavou-se e de repente voltou enxergando. Mas em vez de festa, a confusão começou. Os vizinhos não o reconheciam e os líderes religiosos se preocuparam mais com o fato de Jesus ter trabalhado no sábado do que com o milagre. Pressionado a negar o que aconteceu, o homem deu uma resposta cheia de fé. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Por sua coragem, ele foi expulso. Mas Jesus o encontrou novamente e ele recebeu não só a visão física, mas a espiritual. A lição: Deus usa métodos que a nossa lógica não entende. Não se importe com a opinião dos outros. Deixe a sua fé e o seu resultado falarem por si. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Até a próxima. As muralhas caem ao som de música. Hoje vamos contar a incrível história da Batalha de Jericó. Jericó não era uma cidade qualquer, era a porta de entrada para a Terra Prometida, a primeira grande fortaleza que os israelitas precisavam conquistar. Suas muralhas eram lendárias, consideradas impenetráveis, e seus portões eram guardados por guerreiros temíveis. Diante de um desafio tão grande, qual seria a estratégia? Flechas, catapultas, invasão noturna? Nada disso. A estratégia de Deus para Josué, o líder de Israel, envolvia algo muito mais poderoso: silêncio, trombetas e um grito de fé. O povo de Israel, recém-saído do deserto, estava acampado do lado de fora. A cidade estava completamente fechada. Ninguém entrava e ninguém saía. Para tomar posse da terra que Deus lhes prometeu, eles precisavam derrubar a primeira e mais forte barreira. Imagine a apreensão de Josué. A responsabilidade era imensa. Foi então que, enquanto ponderava, ele se encontrou com uma figura misteriosa, um homem com uma espada na mão. Ele se identificou como o capitão do exército do Senhor. E foi ele quem deu a Josué o plano de batalha mais incomum de toda a história militar. Um plano que não dependia da força dos soldados, mas da obediência a um ritual. A ordem era clara: o exército não deveria lutar. A batalha seria vencida por Deus. O plano foi dividido em 2 fases. Durante 6 dias seguidos,
Todo o exército, acompanhado por sacerdotes tocando chofares ou trombetas de chifre de carneiro e carregando a arca da aliança, deveria marchar em volta da cidade. Uma volta por dia. E o mais importante, em completo silêncio. O único som permitido era o dos passos dos soldados e o toque contínuo das trombetas. Imagine a cena. Do alto das muralhas, o povo de Jericó deve ter zombado. Que tipo de exército era aquele que só sabia marchar em círculos? Eles devem ter pensado que era uma piada, uma parada militar sem sentido. Agora, coloque-se no lugar de Josué e do povo de Israel. Imagine a disciplina e a fé necessárias para executar essa ordem. Fazer a mesma coisa, na mesma hora, no mesmo ritmo, por quase uma semana inteira, sem ver nenhum resultado aparente. O silêncio não era apenas uma tática, era uma lição. Ensinava-os a confiar, a entender que a vitória não viria de sua própria força ou inteligência, mas diretamente de Deus. Cada passo silencioso era um ato de fé. Dentro da cidade, os guerreiros de Jericó observavam essa rotina estranha e repetitiva. Mal sabiam eles que cada volta, cada toque de trombeta era a contagem regressiva para a sua queda. Finalmente, chegou o 7º dia, o dia da ação. A ordem de Deus mudou. Desta vez, eles não dariam apenas uma volta. Eles marchariam 7 vezes ao redor da cidade. 7 vezes a procissão silenciosa, com o som constante das trombetas ecoando pelo vale. A tensão deve ter sido palpável. Após completarem a 7ª e última volta, Josué finalmente quebrou o silêncio e deu a ordem crucial que todos esperavam. Gritem, porque o Senhor vos entregou a cidade. Naquele instante, a fé acumulada durante 7 dias explodiu em um único e poderoso grito. A fé do povo tornou-se audível. E nesse exato momento, o milagre aconteceu. As muralhas gigantescas e impenetráveis de Jericó não racharam, não caíram em pedaços. Elas desabaram por completo, caindo sobre si mesmas, abrindo um caminho plano para que o exército de Israel subisse e tomasse a cidade. Foi um testemunho inegável do poder de Deus. A queda de Jericó nos ensina uma lição poderosa. Às vezes, as estratégias de Deus parecem ilógicas e até irracionais aos nossos olhos. Ele não precisa da nossa engenharia, da nossa força ou dos nossos planos complexos. Ele precisa da nossa obediência, mesmo quando não entendemos, e da nossa fé, mesmo quando não vemos. A pergunta que fica para nós hoje é: qual é a muralha intransponível em sua vida que você tem tentado derrubar com suas próprias forças? Talvez seja hora de parar de lutar, começar a marchar em obediência e confiar que no tempo certo Deus dará a ordem para o seu grito de vitória. Espero que esta história tenha inspirado você tanto quanto me inspira. Se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Alguma vez você já se sentiu perdido, como se tivesse desperdiçado as melhores oportunidades da sua vida? A história de hoje é sobre um jovem que tinha tudo: uma casa, conforto e a promessa de uma herança. Mas ele escolheu a liberdade do mundo, pegou sua parte e partiu. Ele gastou cada centavo em uma vida de excessos, até que uma grande fome o deixou sem nada, cuidando de porcos e desejando a comida deles. Foi no fundo do poço que ele se lembrou do amor do seu pai. Vou voltar, ele decidiu. Mal sabia ele que seu pai o esperava todos os dias na estrada. Ao vê-lo de longe, o pai não hesitou. Correu, o abraçou e o beijou, sem se importar com a sujeira. Antes que o filho pudesse terminar seu pedido de desculpas, o pai ordenou uma festa. Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esta história nos ensina que não importa quão longe você tenha ido,
O amor do Pai é incondicional e Ele está sempre de braços abertos, esperando o seu retorno. O que te impede de voltar para casa hoje? Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias de esperança. Obrigado por assistir. 40 dias de fogo e fumaça que mudaram o mundo para sempre. Imaginem, após séculos de escravidão no Egito, um povo inteiro, milhões de almas, agora livres, parados diante de uma montanha imponente, o Sinai. Este não era um lugar qualquer. Seria aqui que este grupo de ex-escravos se tornaria uma nação, unida sob uma lei divina. Esta é a história do encontro mais direto, íntimo e aterrorizante entre Deus e a humanidade. A ordem de Deus para Moisés foi clara: prepare o povo por 3 dias. Eles deveriam se purificar, se lavar e, mais importante, estabelecer um limite ao redor do monte sagrado. Ninguém, nem mesmo um animal, poderia tocar aquela terra sob pena de morte. A santidade de Deus exigia reverência e distância. E então, na manhã do 3º dia, o impensável aconteceu. A presença de Deus desceu sobre o Sinai, não de forma sutil, mas em fogo, fumaça e uma nuvem tão densa que escurecia o sol. O chão tremia violentamente, como se a própria montanha estivesse em convulsão. O som de uma trombeta, um chofar, começou a soar, crescendo cada vez mais alto. Um barulho ensurdecedor que ecoava pela alma de cada pessoa. O povo, paralisado pelo medo, recuou. A visão era demais para suportar. Eles imploraram a Moisés: fale você com Deus por nós. Se ele falar diretamente conosco, nós morreremos. Eles entenderam naquele momento o abismo que existia entre o homem pecador e o Criador perfeitamente santo. Então, sozinho, Moisés caminhou em direção ao perigo. Ele subiu o monte fumegante, desaparecendo dentro da nuvem escura e do fogo consumidor. Ali, ele permaneceu por 40 dias e 40 noites, sem comida, sem água, jejuando na presença direta e avassaladora da glória de Deus. Foi nesse período que ele recebeu as instruções detalhadas para a vida de Israel, os projetos do tabernáculo e, o mais importante de tudo, os 10 mandamentos. Escritos não por mão humana, mas pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Este era o coração da aliança, a base moral que definiria a relação entre o homem e seu Criador para sempre. Mas enquanto o líder estava no monte, a paciência do povo na planície se esgotou. O medo e a incerteza tomaram conta. Eles cercaram Arão, o irmão de Moisés, com uma exigência chocante: levanta-te, faze-nos um Deus que vá adiante de nós. Em um momento de fraqueza inacreditável, Arão cedeu. Ele recolheu os brincos de ouro do povo e moldou um bezerro. Em questão de semanas, a nação que acabara de testemunhar o poder de Deus no Sinai já havia quebrado o primeiro e mais fundamental mandamento. Lá no alto, Deus alertou Moisés sobre a rebelião. Com o coração pesado, Moisés desceu, carregando as tábuas sagradas. Seu rosto brilhava com uma luz sobrenatural, um reflexo da glória que ele havia contemplado. Mas o que ele viu ao chegar ao acampamento o quebrou. Uma festa descontrolada, uma orgia de idolatria em torno do bezerro de ouro. A ira justa de Moisés explodiu. Num ato simbólico poderoso que representava a quebra da aliança por parte do povo, ele atirou as tábuas de pedra no chão, despedaçando-as na base da montanha. O que se seguiu foi um julgamento severo. O ídolo foi destruído, moído até virar pó, e o acampamento foi purificado daquele pecado terrível. Mesmo assim, Moisés não abandonou seu povo. Ele agiu como um verdadeiro intercessor, suplicando a Deus por perdão. E em sua misericórdia, Deus ouviu. Moisés subiu novamente ao Sinai por mais 40 dias, e a lei foi reescrita em novas tábuas. O episódio do Sinai é uma lição poderosa
sobre a santidade absoluta de Deus e a frágil natureza da fé humana. Ele nos deu os pilares da moralidade ocidental e nos mostrou a figura de Moisés, o mediador que trouxe a lei, que até hoje serve como uma bússola moral para o mundo. Se essa história incrível te tocou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir e até a próxima. Já imaginou chuva de pão caindo do céu? Parece uma cena de filme, mas foi exatamente o que aconteceu com os israelitas no deserto. Eles tinham acabado de ser libertados do exército egípcio, atravessando o Mar Vermelho a seco. A euforia da liberdade era contagiante, mas agora eles enfrentavam um inimigo ainda mais implacável, o vasto e impiedoso deserto. Sem comida, sem água, a alegria rapidamente deu lugar ao desespero. O que eles fariam para sobreviver? 3 meses se passaram desde o êxodo, e a comida que trouxeram do Egito finalmente acabou. O estômago vazio começou a falar mais alto que a fé. O povo se voltou contra Moisés e Arão, murmurando e reclamando: quem dera tivéssemos morrido lá no Egito. Pelo menos lá tínhamos panelas de carne e pão à vontade. É chocante, não é? Eles estavam dizendo que preferiam a escravidão com o estômago cheio à liberdade com fome. A memória curta do ser humano é algo impressionante. Moisés, como sempre, levou o clamor do povo diretamente a Deus. E aqui vem a parte mais incrível. Deus, em sua infinita misericórdia, não respondeu à ingratidão com julgamento, mas com uma promessa de provisão. Ele disse a Moisés: eis que farei chover pão do céu para vocês. A resposta de Deus à reclamação deles não foi uma bronca, foi um milagre diário que estava prestes a começar. Naquela mesma tarde, uma nuvem de codornizes desceu sobre o acampamento. Eram tantas que cobriram o chão, fornecendo carne para todos. O povo que antes reclamava, agora tinha um banquete. Mas a maior surpresa veio na manhã seguinte. Quando o orvalho que cobria o deserto evaporou, algo estranho e maravilhoso apareceu no chão. Era uma substância fina, em flocos, branca como a geada. Ninguém sabia o que era aquilo. Confusos, eles se perguntavam: manhu, que em hebraico significa o que é isto? E foi assim que o alimento milagroso ganhou seu nome: maná. A Bíblia descreve que seu sabor era como o de bolos de mel ou pão fresco amassado com azeite. Deus estava literalmente enviando o café da manhã do céu, todos os dias. Mas o maná era muito mais do que apenas comida para o corpo. Era um alimento para a alma e um teste diário de obediência e fé. Deus estabeleceu regras bem claras, projetadas para eliminar a ganância e a ansiedade. Primeira regra: colher apenas o suficiente para aquele dia. Ninguém podia guardar para o dia seguinte. Aqueles que, desconfiados, tentavam estocar, acordavam e encontravam um maná podre, cheio de vermes e com um cheiro horrível. A lição era clara: confie em mim para a sua provisão de hoje. A preocupação com o amanhã estraga a bênção de hoje. A segunda regra era ainda mais interessante. No 6º dia, todos deveriam colher uma porção dupla. Por quê? Porque no 7º dia, o sábado, o dia de descanso, nenhum maná cairia. Foi a primeira vez que Deus introduziu a importância do Shabat para o povo no deserto. E o mais espantoso é que o maná colhido na sexta-feira, que deveria durar até o sábado, milagrosamente não estragava. Era um milagre dentro do milagre, ensinando sobre trabalho, descanso e confiança. Esse ciclo se repetiu por 40 anos. 40 anos de pão do céu, sustentando uma nação inteira no deserto, até que eles finalmente chegassem à fronteira da terra prometida e pudessem comer os frutos daquela terra. Para que essa história nunca fosse esquecida, Deus ordenou que um pote de maná fosse guardado dentro da Arca da Aliança, como um memorial para as futuras gerações saberem como ele sustentou seu povo. Séculos depois,
O próprio Jesus Cristo usou essa história como uma poderosa metáfora. Ele se apresentou como o verdadeiro pão da vida, aquele que desceu do céu para dar vida eterna, não apenas sustento físico. A história do maná nos ensina a orar a oração do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ela nos mostra que a ganância e a ansiedade apodrecem as bênçãos que recebemos. Deus nos sustenta muito melhor quando aprendemos a confiar nele para o hoje, sem a angústia pelo amanhã. E eu te pergunto, o que você tem tentado guardar por ansiedade, em vez de confiar na provisão de Deus para o seu amanhã? Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus. E claro, se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias. Obrigado por assistir e até a próxima. Você sabia que a história de Ruth e Boaz esconde 3 estratégias poderosas que podem transformar sua vida amorosa? Ruth era uma mulher leal, mas sua sogra, Noemi, queria mais para ela, um futuro seguro. Então, Noemi criou um plano genial. Primeiro, a preparação. Tome um banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Ruth precisava deixar para trás a aparência de luto e se preparar para a bênção. Segundo, o posicionamento estratégico. Ela foi até o lugar onde Boaz estaria e, no momento certo, deitou-se aos seus pés. Um ato simbólico e ousado, pedindo proteção. Por fim, o pedido de resgate. Quando Boaz acordou, ela disse com coragem: "Sou Ruth. Estende a tua capa sobre mim, pois tu és resgatador." Ruth uniu virtude, timing e ousadia. Ela não abriu mão de sua honra, mas se posicionou para o milagre acontecer. E você? Está usando sua obediência e coragem para abrir as portas do seu futuro? Se essa mensagem te inspirou, deixe seu like e se inscreva no canal. Quem é o meu próximo? Essa foi a pergunta que um especialista da lei fez a Jesus, e a resposta mudou tudo o que pensávamos saber sobre o amor. Imagine a cena: um homem espancado e deixado para morrer na estrada entre Jerusalém e Jericó. Passa um sacerdote, uma figura religiosa importante. Ele vê, mas desvia. Depois, um levita, um ajudante do templo. Ele olha, mas também continua seu caminho. Então surge um samaritano. Naquela época, judeus e samaritanos não se davam bem, mas este homem, movido pela compaixão, parou. Ele limpou as feridas do homem, levou-o para uma hospedaria e pagou por seus cuidados. Jesus então perguntou: qual deles foi o próximo? A resposta é clara: aquele que mostrou misericórdia. O nosso próximo não é quem mora ao lado ou quem pensa como nós. É qualquer pessoa no nosso caminho que precisa de ajuda. A questão é: de quem você tem desviado o olhar? Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas possam refletir sobre isso. Obrigado por assistir. Você conhece a história de Sansão, o herói mais forte de Israel? Seu poder incrível vinha diretamente de Deus e estava ligado ao seu cabelo comprido. Mas Sansão tinha uma fraqueza fatal: uma mulher chamada Dálila. Os inimigos de Israel, os filisteus, ofereceram a ela uma fortuna para descobrir o segredo da força de Sansão. 3 vezes ela tentou e 3 vezes ele a enganou. Mas Dalila não desistiu. Ela o pressionou dia e noite, usando chantagem emocional, até que, exausto, ele cedeu e confessou: se meu cabelo for cortado, perderei minha força. Enquanto ele dormia, Dalila o traiu. Ela chamou um homem, que cortou suas 7 tranças. Quando os filisteus chegaram, Sansão não pôde mais se defender. Seu poder o havia abandonado. Eles o cegaram e o fizeram escravo. A lição aqui é poderosa. O inimigo não ataca a sua força, mas a sua disciplina. Sansão brincou com o pecado até perder sua bênção. Não subestime aquilo que pode comprometer sua conexão com Deus. Pense nisso. Obrigado por assistir. Se gostou,
deixe seu like e se inscreva no canal. Imagine só, você está paralisado, deitado em uma maca, e sua única esperança, Jesus, está numa casa lotada em Cafarnaum. Impossível chegar perto, certo? A porta e as janelas estão bloqueadas por uma multidão. Mas este homem tinha 4 amigos com uma fé que não aceitavam não como resposta. Sabe o que eles fizeram? Eles subiram no telhado. Isso mesmo. Começaram a arrancar as telhas, a cavar a cobertura, tudo para abrir um buraco bem em cima de onde Jesus estava. A multidão, os religiosos, todos ficaram em choque. E então, eles desceram o amigo, na maca, bem aos pés de Jesus. Jesus, vendo a fé daqueles amigos, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. E para provar sua autoridade, ele completou: Levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O milagre aconteceu não só pela fé do doente, mas pela fé dos amigos que criaram uma solução. E você, quem são os amigos que te ajudam a chegar mais perto de Jesus? Pense nisso. Se essa mensagem te tocou, deixe seu like e se inscreva no canal. Você já se sentiu pequeno demais para alcançar algo grande? Conheça Zaqueu. Ele era o chefe dos cobradores de impostos, um homem rico, mas detestado por todos, e para completar, baixinho. Quando soube que Jesus estava na cidade, ele precisava vê-lo, mas a multidão era um muro. E o que ele fez? Desistiu? Que nada. Zaqueu correu na frente de todo mundo e teve uma ideia genial. Subiu numa figueira para garantir um lugar na primeira fila. Quando Jesus passou por ali, ele olhou para cima e o chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa. Imagine a cena. Zaqueu desceu correndo, cheio de alegria, enquanto todos criticavam Jesus por ir à casa de um pecador. Mas aquele encontro mudou tudo. Zaqueu prometeu dar metade de seus bens aos pobres e devolver 4 vezes mais a quem ele tivesse enganado. A história de Zaqueu nos ensina que não importa o seu tamanho ou os seus erros. Um desejo sincero de encontrar Jesus pode te fazer subir na árvore e atrair o olhar dele. A transformação pode ser imediata. Gostou? Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. Até a próxima!